Você já parou para pensar no impacto que a sua alimentação tem no seu bolso e no planeta? A forma como a gente escolhe, consome e desperdiça alimentos está diretamente ligada à educação financeira e à preservação do meio ambiente. Comprar mais do que precisa, deixar comida estragar na geladeira, preferir produtos industrializados ao invés de alimentos locais e naturais. Tudo isso pesa no orçamento e também gera resíduos, poluição e desperdício de recursos naturais. Por isso, entender a produção e o consumo de alimentos é fundamental para construirmos hábitos mais sustentáveis e conscientes, tanto para o nosso futuro financeiro quanto para o futuro do planeta. Agora, falando sobre o consumo consciente, eu vou abordar os padrões de consumo entre alimentos industrializados e naturais e a influência da globalização na cultura alimentar. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade marcada pela praticidade e pela pressa, e isso se reflete diretamente na forma como nos alimentamos. Os alimentos industrializados, como biscoitos, refrigerantes, comidas congeladas e ultraprocessados em geral, eles se tornaram comuns na rotina das pessoas. São fáceis de encontrar, rápidos e geralmente mais baratos. No entanto, eles são ricos em açúcar, sódio, gorduras e aditivos químicos que podem prejudicar na nossa saúde a longo prazo. Por outro lado, os alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes e grãos, eles são mais nutritivos e benéficos para o corpo humano, que embora possam exigir mais tempo de preparo e em alguns casos tenham um custo mais elevado, eles são fundamentais para manter uma alimentação equilibrada e prevenir doenças. Além disso, é importante considerar o impacto da globalização na cultura alimentar, que hoje é comum encontrar alimentos de outros países em qualquer lugar do mundo, o que mostra uma grande troca cultural. Porém, essa globalização também contribui para a padronização dos hábitos alimentares, fazendo com que os pratos tradicionais sejam substituídos por produtos industrializados de grandes redes nacionais, como é o caso das fast foods. E isso provoca a perda de costumes alimentares locais e regionais. E, diante disso, torna-se essencial pensar sobre a alimentação saudável e o consumo consciente. Alimentar-se bem não significa apenas escolher alimentos mais nutritivos, mas também refletir sobre como eles são produzidos, transportados e consumidos. Optar por alimentos frescos, dar preferência a produtores locais, evitar o desperdício e prestar atenção aos rótulos são atitudes que contribuem para a saúde individual e para um mundo mais sustentável. Em conclusão, o que comemos hoje está diretamente ligado ao nosso estilo de vida, à cultura, às transformações do mundo globalizado, e por isso, pensar sobre alimentação é também pensar sobre a sociedade em que vivemos e o futuro que queremos construir. O consumo de alimentos no mundo, ele enfrenta contradições graves. Enquanto toneladas de comida são desperdiçadas diariamente, milhões de pessoas passam fome. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, diz que cerca de um terço de todos os alimentos produzidos globalmente são jogados fora, o que representa perdas econômicas, sociais e ambientais significativas. Esse desperdício contrasta com a realidade da fome e da insegurança alimentar, que atinge mais de 33 milhões de brasileiros e cerca de 735 milhões de pessoas no mundo. A má distribuição alimentar, aliada à desigualdade social, contribui diretamente para esse cenário alarmante. Ao mesmo tempo, há um aumento preocupante de doenças crônicas causadas pela má alimentação, como a obesidade, a diabetes e a hipertensão. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras e sódio, se tornou comum, afetando principalmente as populações mais pobres, que têm menos acesso a alimentos saudáveis. A mudança nos hábitos de consumo é essencial para enfrentar esses desafios e garantir uma relação mais justa e equilibrada com a comida. Produzimos em larga escala, mas sem planejamento justo de distribuição, o que faz com que isso leve ao desperdício, já que parte dos alimentos se perca no transporte, no armazenamento ou até mesmo nas prateleiras de supermercados, enquanto milhares de pessoas passam fome no mundo inteiro. A produção agrícola, a maioria das vezes, prioriza quantidade e lucro
investindo em monoculturas e alimentos ultraprocessados, em vez de diversidade e qualidade nutricional. Isso influencia diretamente o consumo de alimentos pouco saudáveis que estão mais acessíveis e baratos, contribuindo para a obesidade e doenças crônicas. Além disso, a forma como são consumidos alimenta esse ciclo de produção insustentável, com impactos no meio ambiente, na saúde pública e na economia. O desperdício de alimentos é um fator potencializador da insegurança alimentar e da fome no mundo, segundo a Food and Agriculture Organization of the United States, FAO. Mais de 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada a cada ano entre as fases de pós-colheita e a venda no varejo. Esses desperdícios também acontecem em processos produtivos e na rotina de famílias e empresas, mas não deveria. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, PMA, cerca de 31 milhões de pessoas enfrentarão a insegurança alimentar nos próximos meses. Uma quantidade de pessoas 30% superior à do ano passado e maior dos últimos 10 anos. Enquanto o Brasil é um dos maiores exportadores de insumos agrícolas no mundo, os brasileiros sofrem com a desigualdade na distribuição de alimentos e a fome. O volume de produtos exportados anualmente seria suficiente para alimentar toda a população do país. Entretanto, investe-se na produção agrícola para a venda de commodities, sem exigências por parte do governo para que uma parcela da produção seja distribuída no mercado interno. A fome no país também tem outro inimigo, o desperdício de alimentos. Além de reforçar a situação da insegurança alimentar, o desperdício de alimentos gera consequências graves para a preservação ambiental. Isso acontece porque a produção agrícola em larga escala exige um enorme volume de água e uso de insumos agrícolas, ou seja, agrotóxicos, fertilizantes, por exemplo, que prejudicam o meio ambiente. Além disso, gera mais desmatamento, aumenta a demanda por transportes e consumo de energia de combustíveis fósseis. As formas de minimizar o desperdício de alimentos é optar por alimentos produzidos localmente, receitas mais sustentáveis, criar grupos para a compra e compartilhamento de alimentos, além de diminuir o volume e aumentar a frequência de compra de alimento nos mercados. A indústria de alimentos tem crescido de forma acelerada. No entanto, esse crescimento nem sempre é acompanhado por melhorias na gestão. Muitas empresas do setor alimentício, ao expandirem sua operação, enfrentam dificuldades para manter o controle da produção, dos estoques e do atendimento aos clientes. Estoques periféricos sem controle. É comum ver áreas de produções com estoques próprios, muitas vezes embaixo de bancadas ou armários. Esses estoques periféricos estão fora do controle do almoxarifado central, dificultando o acompanhamento de consumo real e favorecendo a desperdício por meio de fungos, bactérias ou protozoários que se instalam nos produtos, o que consequentemente também ocasiona ao desperdício. Produtos com validade expirada. Controlar a validade dos produtos é uma exigência legal e sanitária. Mesmo assim, notícias sobre apreensões de produtos vencidos ainda são frequentes. As causas mais comuns incluem falta de registro, não seguir o método PSP, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, ausência de controle da saída de lotes e falta de alertas para produtos próximos do vencimento. A sustentabilidade na produção e no consumo é fundamental para garantir o equilíbrio entre as necessidades humanas e a preservação do meio ambiente. A agricultura familiar, ela desempenha um papel essencial nesse processo, pois valoriza práticas sustentáveis, respeita os ciclos naturais e promove a produção de alimentos saudáveis e de qualidade, muitas vezes com o menor uso de agrotóxicos e maior diversidade de culturas. Ao mesmo tempo, é urgente enfrentar o problema no desperdício de alimentos por meio de uma logística mais eficiente, programas de doação que redirecionem excedentes para populações vulneráveis e a compostagem como forma de reaproveitar resíduos orgânicos, transformando-os em adubo natural. A economia circular também se destaca como alternativa viável ao propor o reaproveitamento de materiais, a redução do descarte e a criação de sistemas produtivos mais duradouros. Iniciativas como hortas urbanas fortalecem essa lógica ao aproximar a produção do consumo, ocupando espaços ociosos da cidade, incentivando a educação ambiental e promovendo o acesso a alimentos frescos e de baixo custo a todos.